Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela, pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, de darmos continuidade aos estudos que temos feito na nossa casa, os estudos presenciais e estudos virtuais como o de hoje, em que nos conectamos com a nossa Fraternidade Espírita Camilo Chaves, solicitando o amparo, a inspiração, a orientação, do corpo de mentores da instituição, para que os trabalhos sejam proveitosos para os objetivos da casa, que os estudos possam atender às necessidades de aprendizagem dos espíritos que se encontram estagiando no nosso grupo, em busca de reequilíbrio, em busca de harmonização interior, aprendizagem da doutrina espírita. Sejamos felizes nas abordagens, nos comentários, para que os objetivos sejam alcançados. Os objetivos individuais de cada um de nós aqui e os objetivos coletivos do grupamento. Pedimos ao Senhor Jesus o amparo, a inspiração, a luz, inclusive para os lares que se conectam neste momento, para que sejamos felizes, repetindo, na abordagem do assunto. Muito bem. Então, dando continuidade ao nosso estudo das terças-feiras, hoje o estudo que intercala o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje retomando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Nós chegamos a terminar o item 3, você se recorda? O item 3 do capítulo 2, ou nós vamos estudar hoje o item 4, a realeza de Jesus? Alguém se recorda? Eu estou na dúvida aqui agora. Ô, Júlio, eu anotei aqui, ó. Ah. A gente foi até o item 3. Então nós chegamos a ver o item 3 todo, é isso? Consciência de imortalidade. Acho que foi. Capítulo 2, nós fomos do item 1, 2, paramos no 3. O 3 nós não vimos. O 3 ainda não vimos, então, é isso? Não, nós não vimos. Ok. Então nós vamos estudar o item 3 a partir do item 3. Vamos lá. Vou fazer a leitura e ao final nós vamos abrir os comentários. Capítulo 2, item 3, Meu reino não é deste mundo, é a vida futura. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertencia, com vitória sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino,
lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que as descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um, aqui a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Então, vou começar aqui os comentários, e os amigos podem interromper quando quiserem, basta abrir o som e anunciarem, tá certo? Quando Kardec diz assim, aqui logo no início do capítulo do item 3, apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura, é uma constatação, mas que, de fato, poderia ser diferente, porque o Velho Testamento tem episódios em que os hebreus tiveram provas da existência dos espíritos. Por exemplo, na pauta dos ensinamentos de Moisés, nós aqui podemos nos lembrar da proibição que Moisés decretou para a comunicação com os mortos. Evidentemente, se Moisés proibiu a comunicação com os mortos, é porque os mortos se comunicavam. Os mortos continuavam vivos. Então, a rigor, os judeus poderiam ter ideias mais precisas sobre a vida espiritual. Há um episódio também registrado no livro de Samuel, 1 Samuel 28:8, em que o então rei Saul, ele dialoga com o profeta Samuel desencarnado por intermédio da pitonisa de Endor. As pitonisas eram as médiuns da antiguidade. E tem outros episódios na narrativa do Velho Testamento. Então, eles poderiam ter melhores informações, melhores ideias, se eles estudassem mais a fundo o assunto. Bom, mas com Jesus, por exemplo,
ele faz comprovações inequívocas da continuidade da vida, tanto em ensinamentos quanto em determinadas passagens. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai nos falar de que ele vai para que ele estava de partida, e ele diz assim textualmente: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Ele estava anunciando que ele iria partir, ele iria desencarnar, ia preparar um lugar para aqueles que estavam ouvindo, porque na casa do pai há muitas moradas. Então nós já estudamos, vamos estudar aqui em breve o capítulo 3, as muitas moradas físicas, que são os mundos materiais, e sem dúvida nenhuma Jesus estava se referindo também às moradas espirituais, às esferas espirituais, com as suas colônias, as colônias espirituais, em cujas colônias ele iria preparar lugar para os seguidores. Também no episódio da crucificação, em que ele dialoga ali com o chamado bom ladrão, em que diz para o bom ladrão que hoje mesmo ele estaria com ele no paraíso. Então Jesus aí anuncia a sequência, a continuidade da existência. Tem também o episódio do diálogo entre o rico e Lázaro, em que os dois desencarnam, o rico e Lázaro que era pobre, vivia de migalhas, os dois desencarnam. Então Lázaro, Jesus conta essa como se fosse uma parábola. Conta essa parábola em que no mundo espiritual, então, Lázaro é visto pelo rico ao lado de Abraão, e pede então para Lázaro pedir a Abraão para permitir que Lázaro voltasse para contar para os parentes do rico que ficaram sobre a vida espiritual. Então aí o Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, se Jesus conta uma parábola, toda parábola de Jesus tem um cunho de verdade, assenta-se num fato. E essa parábola, então, que Jesus situa o rico e Lázaro vivos no mundo espiritual dialogando, evidentemente que é uma comprovação de que os mortos não dormem, continuam vivos. Então, quando nós aí citamos a questão das muitas moradas, isso é bastante interessante, porque os cristãos, ao longo do tempo, reduziram as duas moradas, as muitas moradas, a apenas duas: o céu, o inferno e o paraíso. E depois a Igreja Católica acrescentou o purgatório, o limbo. Mas são muitas moradas. E hoje o Espiritismo veio completar o ensino, como está dito aqui no último parágrafo do texto, inclusive demonstrando a existência das colônias espirituais, desde o tempo de Allan Kardec. Por exemplo, nós temos notícias das diversas moradas espirituais, não físicas. Por exemplo, na Revista Espírita, Kardec faz o registro da casa de Júpiter, de Mozart em Júpiter. Júpiter, que é um planeta superior, que não tem vida física, a vida lá é espiritual, isso o próprio Kardec vai dizer isso. Então, se
se Mozart tem uma casa em Júpiter, aliás, tem consta inclusive o desenho. O desenho foi feito por um médium chamado Victorien Sardou, que era um artista, amigo de Kardec, que era médium, desenhista também. E, ora, se Júpiter é um mundo, embora sendo um mundo físico, é um planeta gasoso, que não tem vida material, se Júpiter, que tem vida no plano espiritual, se Mozart tem uma casa em Júpiter, porque no mundo espiritual existem as edificações, existem as construções. Porque vocês vão se deparar, se não se depararam ainda, com espíritas que não concordam com André Luiz, não concordam com as ideias de que no mundo espiritual tem colônias. Existem esses irmãos. Nós respeitamos. Mas nós aqui, por exemplo, que trabalhamos em reunião mediúnica já há várias décadas, nós já temos a constatação, por meio da evidência dos médiuns, das experiências de desdobramento, que existem, sim, construções, edificações no mundo espiritual. Nós temos tido notícia, por exemplo, da contraparte espiritual da nossa fraternidade, que é uma instituição muito grande. Os médiuns relatam a existência de veículos que transportam os espíritos. Então, para nós é ponto pacífico que no mundo espiritual existem as moradas, as edificações estruturadas na matéria quintessenciada do mundo espiritual, de que Kardec fala dessa matéria. E existe já uma vasta literatura desde os tempos subsequentes a Kardec até os dias atuais, uma literatura mediúnica rica, respeitável, que nos fala dessas colônias e o nosso próprio testemunho. Então, o Espiritismo hoje vem completar, inclusive falando com muita ênfase e segurança pelos testemunhos que os Espíritos trazem, no livro Céu e Inferno, por exemplo, e nas comunicações mediúnicas, das situações de sofrimento e de felicidade dos espíritos. O que nós constatamos. Aliás, nós também, particularmente, constatamos essa realidade, digamos, material, concreta, do mundo espiritual, por meio das nossas próprias experiências durante o sono físico, pelo desdobramento parcial proporcionado pelo sonho, certo? Em que nós visitamos regiões de sofrimento. Eu, particularmente, vou falar na primeira pessoa, porque eu já tive a oportunidade de ter feito três incursões muito nítidas, muito vivas, em regiões de sofrimento, cujos detalhes eu me lembro ainda até hoje. Detalhes assombrosos desses acontecimentos, da situação dos espíritos nessas localidades. Os amigos querem trazer algum comentário? Por enquanto, não? Evidentemente que na época de Moisés, na época de Jesus, não se podia falar abertamente como nós hoje falamos, ou como nos tem sido revelado. Mas mesmo com essas limitações, naquele tempo já era possível ter-se tido um certo avanço no conhecimento, se tivesse havido também um interesse por parte até dos apóstolos. Por exemplo, quando Jesus promove ali aquela experiência extraordinária, presenciada por Pedro, Tiago e João,
que foi a materialização de Moisés e Elias, os apóstolos poderiam ter perguntado para Jesus como é que é essa vida no mundo espiritual, poderia nos ensinar alguma coisa? Não consta que eles tenham indagado, não consta nos relatos mediúnicos também, mas eles poderiam ter falado alguma coisa também. Paulo de Tarso também teve uma experiência de desdobramento logo depois da sua conversão, mais ou menos 3 anos depois da conversão, depois que ele passou 3 anos no deserto, meditando e trabalhando como tecelão. Depois que ele retorna, procura a igreja do caminho, a casa do caminho, procura Simão Pedro. Ele não foi bem recebido nesse momento, e depois teve que aguardar uma autorização dos apóstolos para que ele pudesse ir lá conversar com eles. E depois de ter sido autorizado a ir lá, Pedro aconselhou a sair de Jerusalém, porque ele tinha causado uma certa confusão nos espíritos, que era prudente que ele buscasse, por exemplo, a cidade natal dele para fortalecer-se lá. Ele fica um pouco decepcionado, mas vai para Tarso, que Tarso situa-se mais ou menos ali naquela região ali tá próximo ali, relativamente próximo ali de onde ocorreu esse terremoto agora. Talvez apenas algumas centenas de quilômetros, ou poucas centenas de quilômetros dali. E ele vai para Tarso, mas ele não é bem recebido pelos familiares, ele é expulso de casa, deserdado, e ele, então, um tanto assim, desorientado, um tanto entristecido, ele procura a natureza para meditar, e ele chega nas cercanias da Cordilheira do Tauro, é uma cadeia de montanhas ali naquela região do sul da Turquia, muito bonita, por sinal, e ele então adormece ali em uma das cavernas e ele desdobra. Esse episódio está narrado na Epístola aos Coríntios, ele faz essa narrativa lá, na Epístola aos Coríntios. Conheço o homem em Cristo, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E lá ouviu palavras inefáveis, que não é dado ao homem conhecer. Então ele narra uma experiência que ele teve no mundo espiritual, em que ele desdobrou-se, foi levado para uma região belíssima e ali conversou com Abigail e Estevão. Aliás, e foi com base nisso que Paulo se interessou bastante sobre o corpo espiritual e escreveu na própria Epístola aos Coríntios o seguinte: semeia-se corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. E que ele claramente nos fala do perispírito, do corpo espiritual, do corpo celeste, conforme a tradução. Então, e hoje, por exemplo, nós temos as informações muito precisas sobre a vida espiritual nas obras do André Luiz e também nas obras do Wagner Gomes da Paixão, que eu recomendo. Livros como semelhantes à coleção do André Luiz, que são 6 livros que o Wagner psicografou, do espírito Oswaldo Abreu, irmão do Honório Abreu, foi irmão do Honório Abreu. O Honório Abreu, que tem se comunicado conosco no grupo da segunda-feira, inclusive ontem, manifestou-se sobre o Apocalipse. Esse espírito, o Oswaldo Abreu, ditou
6 livros através do Wagner Gomes da Paixão. Primeiro é Em Novos Horizontes, que trata de uma colônia situada aqui na nossa região, em Belo Horizonte. Depois, Escaninhos da Alma, Intercâmbio da Luz, Sinal dos Tempos, Nas Dimensões do Consolador, e tem um outro que no momento agora eu não. Agora me escapou. Depois eu posso, terminando aqui o nosso trabalho, eu digo para vocês que vale a pena ler, vale a pena estudar, que são bastante interessantes. É um médium trabalhador, um médium que eu conheço pessoalmente, no qual confio. Não é uma unanimidade no movimento espírita, tem críticos, assim até como o próprio Chico Xavier tem, mas eu recomendo, porque o livro é um livro. Os livros são livros com muito conteúdo informativo, com muito conteúdo evangelizante, e um deles, inclusive, é com o espírito Honório Abreu, cujo título agora não estou me lembrando, mas eu vou achar e já falo para vocês. E depois aí nós estamos tendo ideias bastante claras. E nós, particularmente, no nosso trabalho, e aqui eu peço perdão aos amigos que nos ouvem de outras casas, por fazer referência ao nosso trabalho, não é com o objetivo de envaidecimento ou de fazer propaganda, não. É que nós temos tido comprovações muito interessantes no nosso grupo de trabalho, comprovações da imortalidade, temos tido provas robustas por meio dos médiuns com os quais trabalhamos, em que os médiuns trazem detalhes históricos, nomes de personalidades, datas, que nós temos que pesquisar e estudar para comprovar. Conhecimentos que escapam tanto do nosso conhecimento particular, dos membros do grupo e dos médiuns. Então, isso é importante. Nós fazemos aqui esse testemunho, que é um trabalho sério, não é? É um trabalho que nós temos feito ao longo dos anos, com seriedade, com comprometimento. Obreiros da Regeneração, é o 6º livro. Esse livro, Obreiros da Regeneração, eu já digo para vocês aqui que se vocês quiserem comprar o livro físico na estante virtual, vocês acham baratinho. Todos esses aí citados, né? Tem e-books também. Quem quiser aí, por exemplo, versões para Kindle. São livros bastante interessantes, que inclusive eu estou até precisando reler. Já faz muitos anos que eu li. Recomendo. Amigos, comentários? Alguém quer trazer algum comentário até esse ponto? Só 2 pontos. O primeiro ponto que você citou aí é a Igreja Católica, né? Só que a Igreja Católica, ela cria, por exemplo, o céu e o inferno principalmente como um local de sofrimento eterno, né? Segundo eles, né? Exato. Exato. E tem também aquele livro, o Vida e Sexo, né? Acho que é isso mesmo, em que os personagens vêm nos provar que nós mudamos daqui para lá e
da mesma coisa que somos. Sexo Inclusive e destino. até aqueles que estão no mundo espiritual, às vezes ele acha até que está ainda aqui na Terra, né? Como é aquele personagem que ataca o genro dele lá, queria quebrar o pau, né? Quer dizer, nós vamos falar da mesma coisa. O sexo e destino. Não, ele não acha que está na Terra, ele sabe que está desencarnado, Sim. porque ele já contava com algumas décadas de trabalho como instrutor, e mesmo assim ele agride o espírito, agride o encarnado. Exato. O cunhado dele, o genro. Prova que nós, depois da desencarnação, não deixamos de ser quem somos efetivamente. Porque o progresso é lento. O progresso é lento. E, inclusive, nesse quesito do nosso trabalho mediúnico, citado aqui, as personalidades que têm emergido lá, como tendo sido alguns de nós no passado, observando, estudando as personalidades e comparando com a nossa característica atual, nós vemos que, de fato, a individualidade é a mesma. Existe uma linha de característica na personalidade que permanece no tempo e no espaço. É o que aprendemos estudando a doutrina espírita. A questão 365 do Livro dos Espíritos, ela é muito clara para nós, quando os espíritos aqui vão nos instruir que o espírito evolui em insensível marcha ascensional. 365. O espírito progride numa marcha ascendente insensível. Ela é insensível. Então não ocorre uma transformação brusca de uma existência para outra. A tal ponto que aquela personalidade se torna irreconhecível. Ela pode se tornar, a personalidade pode ser irreconhecível. Por exemplo, vamos supor, numa existência nós fomos lá um imperador, e na outra podemos ser um servo. Evidentemente que a personalidade de um e de outro não terão os mesmos acessos. Enquanto o imperador tem acesso a todas as coisas boas, inclusive cultura, o servo não tem. Mas se você estudar a personalidade, a individualidade, as suas características de sentimentos e emoções, existe uma linha mestra. É isso que eu aprendi. Júlio. Diga lá, Melana, pode falar. Me fala se a gente pode usar como exemplo a personagem Lívia. Lívia eu não sei, porque Lívia... Nós não temos notícias de outras existências de Lívia? Não temos. Mas o segundo livro, quando foi 2000 anos depois, quando ela vem com uma outra personagem, aquele traço, eu entendi que... Não, ali não é ela, não. Não é não? Não, a Célia, você está falando da Célia Lúcius, não é isso? Eu acho que não é a Lívia, não. Ah, tá. É uma outra personagem. Mas se você pega, por exemplo, uma personalidade aí que a gente saiba, numa segunda reencarnação... Eu estou falando com você aqui, mas eu não tenho certeza, tá? Você tem certeza que essa personagem foi a Lívia? Não tenho certeza, mas eu não sei porque eu já tive informações de que era a Lívia do primeiro livro, entendeu? Bom, a informação segura que eu tenho é que essa personagem, a Célia, depois foi a Alcione de Renúncia. Isso. Agora, eu não tenho informação de que elas tenham sido Lívia. Eu não tenho essa informação, entendeu? Não tem. Mas o que você está falando são dos traços, né?
porque eu fiz essa analogia de que se você tem esse traço, no caso aí que eu quis dizer da personagem Lívia, ela vai reencarnar, talvez desenvolvendo mais o que ela já tem de bom. Não, né? por conta disso, sim, é plausível. Há uma solução de continuidade. Há uma solução de continuidade assim nítida, entendeu? Se nós, vamos supor que seja, quando você analisa as três personagens, a Lívia, a Célia e a Alcione, você vê que tem, tem solução de continuidade. Assim como quando você, por exemplo, analisa Kardec na sua existência anterior, como João Hus, reformador tcheco, tem coerência. Tem coerência. Quando você já. Porque tem uma determinados. Você vai encontrar aí na literatura espírita aqueles que defendem que Kardec foi, por exemplo, Francisco de Assis. Aí já não tem. Já não bate a personalidade Francisco de Assis com João Hus e Kardec. Não bate. Então, porque existe uma sequência natural e lógica. Quando você estuda, por exemplo, nós concordamos que o Elias foi o João Batista, existe uma solução de continuidade. Está perfeito. Quando nós estudamos que Daniel foi João Evangelista, perfeito, porque Daniel foi o profeta que, inclusive, fez profecias em que nós calculamos as datas e encontramos as datas, tanto a profecia Nós vamos estudar aqui, no próximo estudo do Livro dos Espíritos, quando falarmos da raça adâmica. Então, Daniel tem uma profecia que, quando eu fui fazer as contas, eu me deparei com a data 1857, data de edição do Livro dos Espíritos. Não me parece que seja uma coincidência. Não me parece que seja uma coincidência. Na matemática dele dos ciclos, dos 7 dias, 7 tempos, tempos, metade de um tempo, que é metade da equação, que vamos estudar isso também quando tratamos aqui da raça adâmica. Nós temos a profecia que aponta o ano de 1945, de Daniel, e quando ele reencarna como João Evangelista e ele recebe de Jesus, é arrebatado foi arrebatado em espírito, e Jesus lhe dita o Apocalipse, nós vamos ver a mesma linha profética. Vemos uma continuidade. Então existe uma coerência. E esse espírito depois esse espírito, Daniel, João. Esse sim foi o Francisco de Assis, que é o espírito com muito amor no coração. Quando você estuda as três personalidades, você vai notar que são personalidades que já têm muito amor no coração. São amorosos. Perfeito? Então, existe sim. Porque enquanto o espírito não se torna um espírito puro, não se torna um espírito puro, ele tem ainda vai mantendo determinadas marcas ao longo do tempo, até que ele alcance um estado de pureza total, certo? E que as personalidades se confundem ali, naquele estágio, de desenvolvimento pleno, que alcança o seu apogeu quando o espírito puro se torna Messias, como Jesus, que é definido pelos espíritos na revista Espírita como um espírito infalível. Os Messias são espíritos que atingiram um tão alto grau de evolução e se tornam infalíveis daí por diante, mesmo na encarnação. Então, não existe nele
Não existe dubiedade na personalidade. É uma personalidade integral, que detém o conhecimento, o progresso intelectual e o progresso moral estão equiparados no grau superlativo. É a sabedoria suprema. Não se confundem, não cometem erros, que é um espírito infalível, mesmo na encarnação. Então, os espíritos falam disso. Quando falam do cristianismo, falando das palavras registradas pelos apóstolos, pelos erros que se encontram no texto, o que eles vão dizer para nós? Que no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana, os erros neles enraizados. Porque não foi Jesus quem escreveu. Foram os apóstolos que escreveram. E depois os homens, os espíritos que foram reencarnando ao longo do tempo, no seio da igreja, foram distorcendo os ensinamentos de acordo com o seu interesse pessoal. O Tertuliano confessa, ou Tertuliano ou São Jerônimo, um dos dois. Tem um dos dois que confessa. Ele diz assim, não sei se for São Jerônimo ou se for Tertuliano, agora me falta, que fez a tradução acho que é São Jerônimo, ou que fez a tradução da Vulgata Latina, do texto do hebraico para o latim, a Vulgata Latina, se não me engano é ele que confessa. E qual a personalidade que, tendo a oportunidade de fazer uma tal tradução, não vai alterar alguma coisa? Mais ou menos assim. Não sei se é ele que faz essa confissão, se é o Tertuliano. Me perdoe aí a imprecisão da informação. É um dos dois. Então, porque Jesus não poderia escrever. Porque se Jesus escrevesse, ele tiraria de nós a capacidade de nós entendermos e registrarmos na palavra, copiarmos. Se ele tivesse escrito, nós não faríamos o atestado de aferição do nosso grau de entendimento. É por isso que ele nada escreveu. Júlio, e também eu acho também que ele não escreveu, já imaginando as deturpações que haveriam nas palavras dele durante todo o período. Nós estamos falando aí de mais de 2000 anos, né? Sim, sim. Então, assim, se você pega a Bíblia, que foi traduzida do aramaico, na primeira tradução para o alemão, e de lá para cá sofreram, assim, inúmeras alterações, inúmeras mudanças, e isso ao bel prazer do egoísmo humano, sim, né? Através da necessidade de que cada um daqueles que traduziam tinham de colocar o seu desejo, a sua opinião, né? O seu olhar egoisticamente sobre a obra. Então, assim, eu também penso nisso e vejo que não foi feito isso muito olhando no futuro. Porque se nós olharmos hoje as obras básicas do Espiritismo, conforme foram entregues a Kardec, muitos hoje querem alterá-las. Você mesmo sabe disso, você já comentou várias vezes, inclusive, sobre isso, de pessoas que estão diante do Espiritismo e que querem fazer alterações, querem colocar opiniões, querem colocar personalismo diante de uma obra que não pode ser mudada, que não pode ser alterada. Sim. Eu acho que ela pode ser, ela deve ser modernizada, porque sabemos nós todos aqui que o linguajar utilizado na tradução no nosso caso do português, foi um português antigo. E às vezes é um linguajar pesado, é um linguajar arrastado, de muito
um português de forma muito oficial, né, de uma linguística muito ainda, né, de forma de tratamento, e que acaba dificultando ainda o entendimento, principalmente dos mais novos, dessa garotada que está chegando aí, que às vezes não sabem algumas palavras, né? Então, eu acho que Cristo também fez isso inteligente, porque já imaginou se ele tivesse escrito, Júlio? Ele, no caso de Kardec, nós já temos traduções assim um pouco mais modernas, que por exemplo, eu uso aqui a do Evandro Noleto Bezerra, que é uma tradução um pouco diferente, mas também não tem como ser muito diferente, não, porque a própria linguagem de Kardec é uma linguagem de um pedagogo, de um erudito, e não se pode fazer muita modificação, porque você não pode alterar a originalidade. Você tem que manter a fidelidade ao. Nós é que temos. Se existe alguma dificuldade de entendimento com relação à linguagem, nós é que temos que fazer a explicação para. No tempo do Chico Xavier, houve uma época que o Chico Xavier, na maior das boas intenções, propôs retirar a palavra mal das obras da codificação, porque o mal não existe. E algumas pessoas chegaram mesmo a começar esse tipo de trabalho, mas isso aí houve uma reação séria, porque isso seria adulteração. Às vezes, as adulterações. Agora eu vou falar uma coisa que vai causar estranheza. Muitas vezes, os adulteradores estavam imbuídos das melhores intenções, não de más intenções. Certo? Por incrível que pareça. Então, existe o direito que protege eu não sei o termo correto, mas que protege a originalidade. Então, você tem que manter a tradução fiel. Você pode, por exemplo, o que é uma tradução fiel? Nas nossas traduções aqui dos textos de Kardec, você vai encontrar algumas. Guinon Ribeiro, Noleto Bezerra, o Herculano Pires e mais alguma. Todas elas têm problemas. Todas elas você encontra problema. Se você fizer não é difícil de você fazer uma comparação do texto original do francês para com a tradução do português. Não é difícil. Relativamente, não é difícil, não. Então, porque você inclusive acha no PDF, você baixa o PDF dos originais em francês, tal como Kardec escreveu. E você pode comparar com a tradução. Então, eu já trouxe para vocês aqui o exemplo do que consta no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, quando lá na última frase, o Guinon Ribeiro traduziu assim, pelo afastamento dos maus. No texto original de Kardec, do francês, está expulsion. Então, por efeito da expulsão dos maus. Aqui houve uma tentativa de amenizar o termo. O Herculano Pires conserva a palavra correta, expulsão, que é o termo que Kardec utilizou. E o texto redigido por Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo foi revisado pelo Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, que é Jesus, assistia Kardec nos trabalhos de preparação do Evangelho. Então, por quê? Se Kardec foi assistido pelo Espírito de Verdade, por que é que eu vou me dar o direito de modificar uma palavra porque eu acho que ela é forte? Você está entendendo? Às vezes a intenção é boa. A intenção pode ter sido boa? Pode. Mas houve aí uma perda
houve uma perda aí no sentido. A estrutura permanece, mas o sentido se altera, né? Não é afastamento, é expulsão mesmo. É como você expulsa um aluno da escola. O aluno está lá na escola, ele começa a delinquir, ele é expulso. Sim. O espírito não quer evoluir moralmente na Terra. Ele quer ser um delinquente, quer ser um revoltado. Vai chegar um momento que ele vai ser expulso. Porque o mundo vai avançar moralmente, ele está sendo um empecilho. E aí as pessoas têm que levar em conta a reencarnação, porque se o espírito continua no mundo que lhe propicia a prática da delinquência, ele vai aumentando cada vez mais os seus graus de sofrimento. Então a misericórdia divina o retira desse orbe, em que ele tem facilidade para dar expansão à sua índole complexa, e coloca num orbe onde ele não vai ter tanta facilidade mais. Então ele vai ser compelido ao longo do tempo a modificar-se. É pedagogia de pai. Agora, o senso comum não concorda. O senso comum entende como sendo uma condenação. Então, aqueles nossos companheiros, com todo o respeito que lhes devemos, que eles foram os pioneiros, fizeram um trabalho hercúleo, enfrentaram perseguições, mas talvez ainda muito vinculados ao catolicismo, acharam o termo muito forte, expulsão, aí trocaram por afastamento. Que eles me perdoem se aqui eu estou fazendo uma ilação que não é pertinente. Mas nós os respeitamos porque eles foram pioneiros, eles enfrentaram perseguições, inclusive legais, da polícia, centros espíritas eram fechados, perseguição da igreja. Então, eles enfrentaram muitas dificuldades naqueles tempos iniciais do espiritismo. E talvez, vai que nós mesmos aqui, alguns de nós mesmos aqui, naquele tempo estávamos reencarnados por aqui e fomos os que lhes causamos dificuldade? Pode ser também. E hoje estamos aqui estudando o espiritismo. Então, nós não podemos descartar esse tipo também de levantamento. Não é isso? Então nós precisamos ter humildade. Então hoje pode-se fazer traduções melhor? Pode-se, mas tem que se ter o cuidado de manter a fidelidade à ideia. Isso é importante para não haver uma deturpação. Porque se busca-se uma modernização dos termos, pode-se perder pode-se perder o sentido e podemos encontrar aí aqueles que vão sutilmente adulterar alguma coisa, por não concordar. O cristianismo foi, por exemplo, a ideia da reencarnação foi retirada dos dogmas cristãos, se não me engano, no Concílio de Trento, de 553, pela imperatriz, esposa de Teodósio. Eu esqueci o nome dela. Ela havia sido prostituta, temendo então as consequências disso para as existências futuras. Ela coagiu, digamos assim, o seu marido, o imperador Teodósio, se não me engano, Teodósio, convocar um concílio para retirar o dogma da reencarnação dos princípios da igreja. Ele convocou lá os bispos, conseguiu 5. E foi 3-2 para ele, quer dizer, 2 não concordaram em retirar. 3 concordaram, como foram maioria, formaram maioria, o dogma foi retirado. Foi assim. É por isso que no seio da igreja não existe a ideia da reencarnação. Foi por isso. Porque a ideia da reencarnação, o ensinamento é claro.
no texto dos apóstolos, a ideia, o ensinamento é claro, é nítido. Tem-se que ter muita má vontade para não reconhecer isso. E isso vale para a vida espiritual, para a comunicação dos espíritos, para as condições da vida no mundo espiritual e para a reencarnação, evidentemente. Estamos aí caminhando para o final. Comentários? Quem mais quer trazer comentários? Ilana? Eu ia só comentar a respeito dessa questão aí que o Arthur levantou. Eu também acho assim que é exatamente essa linguagem, às vezes muito específica, que algum autor ou que a gente vê na literatura espírita ou em várias outras, né? A identidade é que a gente exatamente ela está contida nessa forma de escrita, né? Nas palavras, às vezes palavras muito técnicas, uma linguagem mais formal, na estrutura do texto, né? Então, isso também é uma forma de conservar, até mesmo de respeitar essa identidade de quem escreve, né? Eu me lembro na faculdade, Arthur vai se lembrar desse caso também, a gente tinha um professor que ele era muito fã do escritor Machado de Assis. Machado de Assis. E assim, eu me recordo que na minha. Cético. Ele era cético. Ele era cético. Ele era fã, fez inclusive o mestrado dele, ou o doutorado dele na Espanha, de na Assis, Espanha. né? Mas ele não acreditava nas obras póstumas de Machado de Assis. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu me lembro que a minha época de estudo, eu lia Machado de Assis e não compreendia como quando eu fui compreender na faculdade, a estrutura de escrita, a linguagem utilizada, que tem tudo a ver com, não só com a identidade de quem escreve, mas com o contexto social, o contexto histórico e por aí vai. Mas assim, eu fiz uma prova que assim, valia 20 pontos. E a prova foi elaborada com uma pergunta, com um texto de quem era aquele texto. E como a gente ainda estava no início do curso, ainda não tinha esse peso dele, do quanto ele era, assim, admirava o Machado de Assis, a gente realmente teve dúvida. Né? E assim, a maioria das pessoas erraram, eu me incluí nessa pessoa, não lembro se você foi bem, Arthur, na sua resposta, mas exatamente por isso, porque a gente tem que ter esse olhar mesmo de identificar pelo que se fala, como se fala, né, na estrutura física da escrita. Então, acho que isso é importante. A gente estava falando agora mesmo da nossa vivência, que cada vez que a gente volta dando sequência naquilo que você está desenvolvendo, né, nos seus traços. Então, exato. Né, um escritor espírita com peso como Allan Kardec, você pega um Leon Denis, que tem uma característica também muito peculiar, né, Júlio? Eu realmente, às vezes a gente está aqui fazendo culto no lar no domingo, a gente se recorre ao dicionário, porque são realmente palavras, às vezes, que a gente desconhece, é natural mesmo, né? Nós não podemos cair na vulgarizar, na vulgaridade, digamos assim. Qual é o problema? O problema é que nós precisamos educar as massas. As massas precisam de serem instruídas. Precisamos instruir as massas. E até que isso ocorra, o nosso papel vai ser o de transmitir o conhecimento numa linguagem que seja menos complexa. Mas nós não podemos perder, como você disse muito bem, perder de vista essa identidade identidade própria do texto de Kardec, de Emmanuel. O Emmanuel, por exemplo, o espírito Emmanuel, que nós admiramos, que também é criticado no movimento espírita, não da nossa parte, ele foi Manuel da Nóbrega, ele foi educador dos indígenas. Mesmo sabendo, veja bem, mesmo ele sendo um educador, mesmo sabendo da necessidade de educar as massas,
o texto de Emmanuel ele não perde qualidade por causa disso. Leiam 2000 anos. Leiam Paulo e Estevão. Leiam Ave Cristo. Não são textos assim robustos, densos? São textos densos. Porque nós que precisamos nos esforçar para melhorar o nosso nivelamento, digamos assim, e ajudar o povo. O mundo de regeneração, evidentemente que o mundo de regeneração não vai ser o mundo dos pedantes, mas também não é o mundo dos analfabetos ou dos ignorantes, porque perfeita equidade preside as relações sociais dos mundos regeneradores. Então, os espíritos serão instruídos, serão cultos, serão educados nessa terra, nesse mundo de regeneração. Por que hoje a Terra é um plano inculto? Exatamente por causa do egoísmo. Do egoísmo humano, que não permite o acesso à educação, à instrução, às massas. Porque as massas ainda são mantidas como massas de manobra, infelizmente. E nós precisamos reconhecer isso na humanidade para ajudar. O Espiritismo é a iniciação moderna, o cristianismo redivivo, que visa nos dar liberdade plena, nos libertar daquilo que nos escraviza na humanidade, dos sistemas escravizantes, filosóficos, religiosos, econômicos, políticos, tornando-nos cidadãos do universo, amigos. Nós temos que pensar em termos universais, em termos globais, em termos de mundo, não em termos acanhados de pátria, mas somos irmãos que vivemos em diversos departamentos que são os países. Não somos inimigos. Os países se completam, cada um tem uma qualidade que o outro precisa. Todos os países. Não existem inimigos, apesar de que existem correntes ideológicas que caracterizam certos irmãos nossos como inimigos, imbuídos das piores ideias, dos piores propósitos. Nós aqui, espíritas esclarecidos, seguidores, discípulos de Allan Kardec, seguidores de Jesus, não podemos fazer análises rasas, tacanhas, preconceituosas dos nossos irmãos que moram nos diversos países. Porque nós mesmos poderemos estar reencarnados lá nesse país amanhã, na próxima existência. De acordo aí? Quem mais quer comentar? Acabou que nós até saímos do nosso texto, saímos do assunto, mas não tem problema, não. Júlio, nem acho que saiu fora, não, só porque, se for pensar, até essa questão da identidade dos espíritos, na própria reunião, né, de estudo aí, se em algum momento alguma dúvida surgir, essa forma de você avaliar a identidade do espírito, como ele fala, as palavras que ele usa, se for uma psicografia, como ele escreve, né? Sim. Então, eu acho que está dentro nesse sentido também, né? Sim. A comunicação de ontem, por exemplo, duas comunicações, né? Duas comunicações, uma do Honório e a outra que o espírito não disse o seu nome, mas depois na nossa resenha, os comentários, os médiuns videntes disseram que foi o Eurípides Bassanufo. Quando você analisa o conteúdo das duas comunicações, são dois médiuns diferentes, evidentemente. Mas o conteúdo é compatível com aquelas mentalidades. A do Honório, uma mensagem inteligente, vazada na humildade e na modéstia. Porque ele não era um espírito vaidoso nem orgulhoso. Então está perfeitamente de acordo.
e a do Eurípides também está de acordo pelas mesmas características. Então, Você vai reconhecer o espírito, não é nem tanto pela forma, mas é pelo fundo, pelas ideias. Aquelas ideias são compatíveis com aquele indivíduo que nós conhecemos? São. Então pode ser assinado por ele. Está dizendo alguma sim. aberração? Está dizendo alguma vulgaridade? Não. Uhum. Então, pode-se. O Kardec nos diz: o espírito pode assinar tranquilamente aquela mensagem que ele não vai sofrer nenhuma depreciação, nenhuma diminuição. É isso que nós temos que observar ali no nosso. E é o que procuramos observar no nosso trabalho. Então, como o Fernando citou no livro aí, que a gente morre, a gente continua o mesmo. Se você vai aprimorar, significa que você vai manter uma certa característica, melhorando aquilo que você faz, né? E o aprimoramento, vamos dizer o seguinte: o aprimoramento que é feito no mundo espiritual, até aprendemos aqui no livro dos Espíritos, aqui, que que o espírito progride no mundo espiritual. Ele progride no seguinte sentido: perifericamente. Então, nós aqui tivemos uma existência mais humilde, não tivemos condições de um desenvolvimento cultural muito amplo, não tivemos condições nem de aprender a utilizar a retórica, a oratória, a palavra, a gramática de uma maneira mais elaborada. Quando nós desencarnarmos, evidentemente que nós vamos retomar os estudos lá no mundo espiritual e vamos aprimorar essa capacidade, esse vocabulário. E isso até nem é tão. Essa questão não é aliás, vou me corrigir aqui. Falando das qualidades morais, tá? Vamos tomar o exemplo do caso do livro Sexo e Destino, que o espírito que teve o nome trocado, chamado Pedro Nava, já estava desencarnado já há algumas décadas e já trabalhava como instrutor e líder de expedições às regiões de sofrimento, que tinha muita coragem, muito destemor, e era um instrutor, com muita capacidade. Então era o espírito que estava ali exercitando os bons sentimentos, tá? Estava ali exercitando os bons sentimentos. Mas o que acontece quando ele se depara com uma situação que estava acontecendo com a filha dele ainda encarnada? Ele se descontrola e parte para a agressão física do encarnado. O que eu quero dizer com isso? Esse aprimoramento que fazemos no mundo espiritual, ele é periférico. Ele vai ser consolidado na encarnação, no corpo. Por isso é que ele retomou a sua personalidade agressiva. Certo? Porque isso só se apaga ao longo do tempo durante as existências corporais, que é onde nós adquirimos novos hábitos, incorporamos na carne, digamos assim, simbolicamente falando, torna-se um condicionamento, então partimos para o mundo espiritual, para novos avanços intelectuais a serem consolidados no plano físico. É assim que funciona. Porque senão, amigos, não precisaríamos de reencarnação. Precisaríamos de reencarnação. Não haveria necessidade de reencarnação, certo? Mas isso aí é uma outra história. Comentários finais, para a gente encerrar, que já passamos aí 10 minutos. Fala aí, Fernando. Júlio, eu só queria acentuar
com relação à personalidade, né, já que nós citamos aí, do Honório, um livro dele que até eu te confessei, inicialmente eu achei ele muito difícil, mas que é bom que quem não tem adquira, né? O Luz Imperecível. Luz Imperecível é muito bom, é o Evangelho, passagem do Evangelho explicadas no sistema Mildim, que nós utilizamos no Apocalipse, que é o trabalho que ele fez com o Apocalipse, estilo Mildim. Nós fizemos um resumo, e é o que nós debatemos, é o que nós compartilhamos, melhor dizendo, nos estudos do Apocalipse. Pretendemos transformar num livro oportunamente. Muito bem. Mais algum comentário para nós encerrarmos? Só te pedir que esse livro saia antes de eu partir. Sim, mas bom, não depende de nós, certo? Eu elaborei o resumo. O Carlos Alberto Braga Costa, que vai cuidar da edição futura, mas depende do disponibilidade da editora, do interesse, então aí já não está nas nossas mãos mais, entendeu? Mas nós esperamos que saia breve, de fato. E comentários. Mais alguém quer fazer um comentário final? Então vamos partir para o encerramento. Semana passada, se não me engano, foi o Fernando que fez a prece. Então só temos duas opções hoje aí, que é o Arthur e a Elana, que eu já faço a prece inicial. Arthur, tem muito tempo que não faz. Eu acompanho aqui, eu sei direitinho quem faz, quem não faz. Manda aí, Arthur. Elana passou o dia inteiro hoje falando que ia fazer a prece, viu, gente? Mas para mim é sempre um prazer. Inclusive, é a parte que eu gosto, inclusive, o que eu gosto demais. Então, vamos lá. Senhor, nosso Deus é nosso Pai, amado, querido, bondoso Mestre Jesus, nosso governador, nosso guia maravilhoso, espiritualidade amiga, nossos amigos mentores da nossa querida Casa Espírita Camilo Chaves. Agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos, em nome de Deus, para a leitura, para o estudo, para o desenvolvimento, não apenas nosso, mas também dos nossos irmãos espirituais que se aproveitam desse momento para aprender e para multiplicar os ensinamentos. Que Deus possa cuidar da nossa casa, da nossa família, nos dando aí ainda mais dias para seguirmos na obra do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, amém. Assim seja.